Olá pessoal, como é que vocês estão? Muito tempo sem nós nos vermos. Vamos iniciar hoje mais uma aula, a continuação de razões que nós vimos, razões entre grandezas, que foi a matéria que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos ver um assunto que é chamado de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Esse é um assunto bem tranquilo, bem curtinho. Vocês viram anteriormente, uma razão que é a velocidade média, por exemplo, viram densidade demográfica. Agora a gente vai ver se, por acaso, essas razões elas são diretas ou inversamente proporcionais entre as grandezas, tá? Vamos pegar um primeiro exemplo aqui. Bom, uma grandeza diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui, uma relação entre duas grandezas e quero saber se elas vão obedecer uma proporcionalidade. E se essa obediência à proporcionalidade ela será direta ou inversa. Por exemplo, vamos pensar no seguinte caso. Eu tenho uma padaria, suponhamos, tem uma padaria, e lá no momento em que eu vou fabricar o pão, eu só tenho um padeiro. Tá? Esse padeiro, suponhamos que ele consiga fazer por dia 400 pães por dia. Beleza, então eu tenho aqui duas grandezas, que vai ser o pão, a quantidade de pães, ok? E o dia. Então ele faz 400 pães por dia, a cada 24 horas, Vamos botar fechadinho assim. Ora, se eu dobrar o número de padeiros, imaginando que eles façam a mesma quantidade, tá? É uma hipótese. Se eu, por exemplo, dobrar o número de padeiros, colocar 2 padeiros agora para trabalhar, a quantidade de pães fabricados por dia será o dobro? Será o quê? Ela vai aumentar ou vai diminuir pela metade? O que vocês acham? Bom, é óbvio, que quanto mais padeiros tiver, mais pães serão feitos. Ora, se eu estou aumentando a quantidade de padeiros e a quantidade de pães está aumentando junto, quer dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque elas obedecem à mesma proporção. Ao aumentar uma, a outra sobe. E a mesma coisa vai acontecer se eu diminuir. Se eu diminuir, a outra vai diminuir. Então, nós temos um exemplo clássico, muito tranquilo aí de ver as grandezas diretamente proporcionais. Não vou ficar lendo esse texto todo aqui, porque não tem necessidade, mas basicamente ele está falando aqui que você tem aqui uma firma de engenharia que asfaltou a estrada em 36 km em 14 dias. Quantos dias serão necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada em só que 54 km? Ora, pensa, a firma de engenharia asfaltou 36 km em 14 dias. Se eu der mais estrada para essa firma asfaltar, vocês acham que ela precisa de mais dias ou de menos dias? Óbvio que precisa de mais dias, Quanto maior for a quilometragem dessa estrada para asfaltar, mais dias essa empresa de engenharia ela vai necessitar para poder fazer o quê? Asfaltar isso e entregar o trabalho pronto. Ou seja, a grandeza, quantidade de quilômetros e quantidade de dias são diretamente proporcionais, porque ao crescer a quantidade de quilômetros, eu precisarei de mais dias de prazo para poder entregar esse asfalto pronto, ok? Então, basicamente é o que está dito aí. Aí ele vai resolver isso daqui com uma maneira muito tranquila. Qual é a relação que você tem? Você tem a quantidade de quilômetros relacionada com a quantidade de dias. A empresa consegue asfaltar 36 quilômetros em 14 dias, ok? Ela está querendo dizer o seguinte, e 54 quilômetros, Quantos dias serão necessários para poder asfaltar os mesmos 54 quilômetros? Ele está fazendo isso daqui, ó. Ele pegou o primeiro ponto e fez o seguinte, olha, se eu dividir 36 por 36 vai dar 1. Se eu dividir 14 por 36, porque olha só, tem que obedecer uma proporção, ó.
Se eu dividir um lado por 36, o outro também eu tenho que dividir por 36. Então, ele fez assim, ó, dividir um lado por 36, deu 1. Não posso pegar o 14 e dividir por 14 também, não é isso. Se eu dividir de um lado por um número, eu tenho que dividir pelo outro. Ele foi lá e dividiu 14 por 36, porque ele dividiu o lado de lá por 36. Então, dividindo, ficou 14/36. Aí ele fez o seguinte, agora, em vez de dividir esse 1, eu vou multiplicar por 54. Então, ele pegou o 1 e multiplicou por 54. O que ele vai ter que fazer do lado de lá? Vai ter que pegar o 14/36 e multiplicar também pelo mesmo valor, pelo 54. Ao multiplicar por 54, ele viu que esse valor deu 21. Ou seja, vai levar 21 dias para que esses novos, esse valor seja completado, ok? Então, temos essa questão aqui. Se 36 está para 14, então os outros 54 quilômetros vão estar para 21. Uma maneira muito simples de fazer isso é a partir da regra de 3, tá? O que vocês poderiam fazer? Ignorar essa parte aqui e colocar direto, por exemplo, se 36 km está para 14, ok? 54 está para x, botaria isso. E multiplicaria isso daqui cruzado. Como é que faria isso? Ó, faria uma fração, claro, primeiramente, né? 30. Esse está difícil de escrever por conta, né? Que eu estou escrevendo com o mouse, né? Se eu tivesse uma mesa digitalizadora, seria completamente diferente. Vou até apagar isso daqui. Então, vamos lá. Ficaria 36 está para 14, assim como 54 está para x. Então, ficaria 36 dividido por 54 é igual a 14 dividido por x. Fazer isso. E fazer uma multiplicação cruzada. O que é uma multiplicação cruzada? X vezes 36, aqui ó, tem que ser igual a 54 vezes 14. Então, a gente vai ter aqui, ó, x pontinho vezes 36 igual a 54 vezes 14. Jogou um pouquinho para o canto ali, mas vamos lá. O 36 não está aqui multiplicando x? Não está? Ele tem que passar para o lado de lá fazendo o quê? Dividindo. Então, vou escrever aqui, ó, x, continuando, vai ser igual a, olha aqui, ó, vai ser igualzinho lá, vocês vão ver, 54 vezes 14, só que agora dividido por quanto? Por 36. Observe-se, não é isso aqui, ó. 14 vezes o 54 dividido por 36. Deu no mesmo. Só que muito mais fácil fazer por esse raciocínio que eu falei aqui para vocês, ó. 36 está para 14, assim como 54 está para x. Simples assim. Fazendo isso daqui, né, obviamente, vai dar o valor 21, que foi o resultado ali que o próprio livro encontrou. Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional, porque ela cresce na mesma proporção que o outro. Uma grandeza cresce, a outra cresce também. E está aqui os valores, ó, as continhas. São grandezas inversamente proporcionais. Ó, se a grandeza é diretamente proporcional ao crescer uma, a outra aumenta também, uma grandeza aumenta, a outra aumenta, o que quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer que ao aumentar uma grandeza, a outra vai fazer o quê? Vai diminuir. Vice-versa. Ao diminuir uma, a outra cresce. Por exemplo, suponhamos lá agora o tempo para fazer os mesmos 400 pães diários. Eu tinha lá 400 pães para um padeiro fazer. Ok? Então, ele tinha um dia para fazer 400 pães. Se eu dobrar o número de padeiros para a mesma quantidade de pães, quanto
tempo ele vai levar para poder fazer os mesmos 400 pães? Ora, se um padeiro ele leva 24 horas, 2 padeiros vai levar o quê? 48? Vai levar 12 horas para fazer, porque agora eu tenho 2 pessoas trabalhando para fazer a mesma coisa e a mesma quantidade. Então, perceba que o tempo diminuiu. Então, se eu tinha um padeiro para trabalhar 24 horas para fazer os 400 pães, claro que isso é uma questão hipotética, ninguém trabalha 24 horas direto, a não ser uma escravidão, a não ser que seja um plantão, né? Aí, se a pessoa é plantonista, ela vai trabalhar, mas depois tem um descanso dela. O padeiro não é plantonista, o padeiro, né, acredito eu, que trabalha da forma comum. Então, vamos lá. Então, se você dobra a quantidade de padeiros, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, vai dividir pela metade. Então, se eu levava 24 para 1, dobrando, 2 padeiros, ele levar 24, vão levar 12 horas. Uma casa. Uma casa, se eu levo lá 6 meses para construir ela do nada, do zero, no chão. Vou lá, contrato uma empresa de engenharia, ele vai lá com 10 trabalhadores, lá entre pedreiro, mestre de obra, engenheiro, não importa, vai trabalhar. São 10 funcionários para poder executar aquela obra, vão levar 6 meses de construção da obra. Esses 10 funcionários levam 6 meses. Só que eu estou com muita pressa, né? Eu quero que minha casa ela seja feita mais rápido. Aí eu vou lá e falo o seguinte, olha, eu quero que você contrate mais 10 funcionários, ou seja, agora são 20 funcionários. 20 funcionários para poder construir a casa. Quanto tempo vai levar? Obviamente vai ser a metade do tempo. Em vez de 6 meses, vão levar 3 meses. Ou seja, você tem aí uma grandeza inversamente proporcional, que ao aumentar uma grandeza, você diminui a outra na mesma proporção. Que é isso? Se eu multiplicar de um lado, divide do outro por 2. Tá? Se eu multiplicar por 2 de um lado, divide por 2 do outro. Então, nós temos aí alguns exemplos que o livro vai fornecer para vocês. Se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará para encher o tanque com apenas 2 torneiras? Então, vamos lá. Vamos pegar as continhas. Ó. Ele vai dizer o seguinte. Obviamente, né, pessoal, que se eu estou diminuindo a quantidade de torneira, vai levar mais tempo. Certo? Isso que vocês têm que pensar. Então, ele foi lá e fez o seguinte. Ó. 3 torneiras. Né? Vamos pegar aqui as informações de novo, que eu já me perdi aqui nos dados. Então, 3 torneiras vão levar 2 horas para encher. Então, ele vai pegar aqui embaixo, ó, 3 torneiras vão levar 2 horas. Aí ele fez o seguinte, ele falou o seguinte, então uma torneira, vou dividir por 3, ó, pego esse valor e divido por 3. Beleza, 3 dividido por 3, né, vai ser 1. Só que olha só, lembra que eu falei para vocês que ao dividir, se elas forem inversamente proporcionais, ao dividir por um lado, do outro lado tem que ser multiplicado, ou se multiplicar de um lado, do outro lado tem que ser dividido? É o que vai acontecer aqui, elas são inversamente proporcionais aqui, ó. 3 dividido por 3, 1. Em vez de eu pegar esse 2 aqui, igual lá nas grandezas diretamente, e dividir também, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Ele vai lá e multiplicou por 3, deu 6, tá vendo? Aí agora ele fez o quê? Ele pegou esse 1, ele não quer saber para 2 torneiras? Multiplicou por 2. Aí pegou o lado de... Se ele multiplicou por 2 aqui, o que ele vai fazer do lado de lá? Ele vai dividir por 2. Então, ele vai pegar isso daqui, ó, vai dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, em vez de levar 2 horas, vão levar 3 horas. Mas isso também é possível fazer de uma maneira muito simples. Olha aqui, ó. Você pode fazer da seguinte forma. Se 3, né, está para 2, vamos botar assim, se 3 está para 2, 2 horas vai estar para x. Só que essas grandezas elas não são inversamente proporcionais. Aí o que você vai fazer? Primeiro, você monta a razão do jeito que tem que ser. 3 sobre 2 igual a 2 sobre x. Só que elas não são inversamente proporcionais. O que você faz? Pega tanto faz essa como faz essa e inverta o lado. Então, ó, 3 sobre 2 vai ser igual a x sobre 2. Olha aqui, ó. Para fazer isso. O que vai acontecer? Ó?
Vamos isolar o x. Vamos multiplicar cruzado, assim como no caso anterior. Então, vai ficar 2 vezes 3. Deixa o x sozinho lá, nem preciso passar o 2 para lá. Ó. Posso passar o 2 diretamente para lá multiplicando. Ó. Então, vai ficar 3 vezes o 2. Esse 2 aqui é esse aqui que foi para lá multiplicando. Ó. Esse 2 vai para lá multiplicando, então ele está aqui. Dividido por esse 2 que ficou aqui. Ó, 2 cortou com 2, né? Igual a x. Então, x vai ser igual a quê? Igual a 3 horas. Olha aí, ó. Esse valor 3 é o mesmo valor 3 que nós encontramos aqui. Fácil fazer isso. Primeira coisa que você tem que saber é identificar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, faz do jeitinho que eu mostrei vocês lá em cima. Multiplicando de um lado, multiplica do outro. Divide um lado, divide do outro. Se elas forem inversamente proporcionais, vocês montam a continha, as duas frações, pegam um lado e faz o quê? Inverte e faz a multiplicação cruzada, que vai sair o valor aí direitinho. Olha aqui, ó, o 3 aqui, ó, também. Está aparecendo aqui. Então, nós temos aí vários exemplos, tá, de grandezas inversamente proporcionais. Eu não vou ler cada um desses casos. Vocês leiam, tá? Mas é o mesmo raciocínio. E aí vocês aí vão ficar agora com uma bateria de exercícios sobre essa grandeza e a gente finaliza esse livro aí. Fechou, pessoal? Grande abraço a todos aí e até uma próxima e espero vê-los o mais rápido possível, o mais breve possível.